Vamos ler Atos 5 e refletir um pouquinho nessa palavra, bem rápido. Versículo 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás encheste teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com a parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria seu? E vendido, estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem sua vontade? Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam o que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela afirmou: Sim, por este preço. Então Pedro respondeu: Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. O que aconteceu aqui nesse caso não é porque eles deixaram de dar a quantia exata. O que aconteceu, você pode ver aqui, quer ver, quando Safira respondeu. Aqui, ó. Ele perguntou para ela e ela mentiu. Então a questão não foi porque não deu dinheiro, foi porque mentiu. Pedro, ele não sabia qual o valor que o imóvel estava sendo vendido. Aqui não foi relatado que ele sabia. E pelo contexto da história ele não sabia. Mas foi revelado pelo Espírito de Deus que eles estavam mentindo, sem necessidade nenhuma. Porque aqui ele perguntou que se ele não tivesse vendido, continuaria sendo dele. E por ele ter vendido, se ele não tivesse dado dinheiro algum, continuaria sendo dele e nada teria mudado, não teria vindo nenhum castigo sobre ele. Mas aí, explicando essa situação, aqui, ó, Atos 4:32, estava dizendo como é que estava sendo a vida lá dos cristãos na época. Aqui, ó, Atos 4:32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme as necessidades de cada um. Aí aqui 36. Então José,
um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação. Sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Então, assim, a gente vê aqui no contexto que as pessoas deixavam de lado suas ambições para poder cuidar um dos outros em propósito da palavra de Deus, do Evangelho. Isso não era forçado. E os apóstolos, por sua vez, distribuíam dinheiro, não canalizavam para eles com interesses próprios ou com desculpas, né, de fazer templos e a obra de Deus. Então, assim, era uma coisa bem clara. E o que aconteceu? Por que veio o castigo de morte sobre Ananias e a sua esposa, Safira? Porque eles mentiram, simplesmente eles não precisavam mentir. Se eles não queriam dar o dinheiro, era só não dar. A questão é que não se mente para o Espírito Santo.